Teu corpo tá pedindo para descansar? Vá descansar. Como? Ouve teu corpo, ele sabe muito mais do que você. As pessoas se autodiagnosticarem como eu nunca vi antes e confundirem hiperatividade mental legítima com hiperatividade por excesso de informação, falta de sono, má alimentação. É diferente de ter TDAH. Cuidado quando usarem o termo cura. Em geral, estão querendo te vender soluções mágicas. Não é só remédio. O remédio é 30% do tratamento. Ai, mas agora eu tô precisando de mais rendimento. Aí ele dobra o remédio, aí daqui a pouco ele aumenta o remédio, daqui a pouco ele tá tendo arritmia cardíaca, tá tendo insônia. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu já sempre digo, TDAH é terra brasilis. Em se plantando, tudo dá. Mas você tem que saber como é que funciona essa terra, como é que planta e como é que colhe. Você tem que saber o processo. Fala galera, tudo jóia? Antes de começar esse episódio, deixa só eu agradecer a Axon aqui, rapidinho, a nossa parceira aqui do Pod People Inverso. E olha, se tem uma coisa que eu sei bem, é que muita gente vive nesse modo multitarefa sobrevivente, várias abas, né? Aquelas pessoas que acordam e já começam o dia aceleradas, antes mesmo do café da manhã. E a proposta da Axon é justamente dar esse suporte para essas pessoas, com foco, atenção, energia. E não é aquela energia desacerbada, é aquela energia estável ao longo do dia. E tudo isso é dentro das normas da Anvisa. Bonitinho, certinho, como nós aqui do Pod People gostamos. E tem mais, tá, pessoal? Eles acabaram de lançar essa garrafa aqui exclusiva da Axon, a marca própria deles, né? Que tá bem bonita. E pra você conseguir ela, é só você fazer a compra do kit com 3 unidades. A garrafa ela já vai vir junto, de brinde, ou seja, praticidade. Porque a vida já tem complicações o suficiente. É só você mirar o QR Code aqui em algum lugar da tela ou clicar no link aqui embaixo. E antes que eu me esqueça, pra você que é da comunidade, você tem 15% de desconto usando o cupom PODPeople. Agora sim, bora pro episódio. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People Inverso. Aqui, você já sabe, Gabriel vira entrevistador e eu, Bia, viro entrevistada. E vocês podem participar, mandando perguntas, porque sempre de vez em quando rola aquele inverso, a gente respondendo as dúvidas e as sugestões de vocês. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Bia. Ó, hoje o assunto é um pouquinho polêmico, hein? É TDAH. O pessoal tem perguntado muito de TDAH. E eu até entendo a polêmica, né? Porque eu fui buscar uns dados aqui, eu falei, deixa eu ver se isso, né, é pertinente. E vamos lá. No Brasil, para você ter ideia, a gente teve um estudo que a USP fez em 2022, que tem muito mais falso positivo como TDAH do que realmente TDAH de fato. E a gente pode ver que nas redes sociais isso tem mudado muito, né? Todo mundo tem TDAH hoje em dia. Né? Né? Todo mundo fala sem diagnóstico, né? Fez o testezinho de não sei o quê. E todo mundo pode diagnosticar também, né? Não, todo mundo pode diagnosticar, se autodiagnosticar. Automedicar e todo mundo dá conselhos. E todo mundo que não tem informação nenhuma vira especialista. Tem que ter cuidado. Vamos dizer assim, né? TDAH tá ficando em voga nos últimos 5 anos. A pessoa aprendeu TDAH nos últimos 5 anos. Então, como é que ela vai entender, né, o conceito? É muita coisa, não tem jeito. Mas não é assim, não. Porque, por exemplo, quando eu lancei o Mentes Inquietas, 2003, já faz bastante tempo, nossa, todo mundo dizia que não existia, não sei o quê. O editor que eu apresentei, o Mentes Inquietas, disse que aquilo ali não tinha nada a ver. E aí teve um boom naquela época, 2003, 2005, 2006. Aí depois baixou e agora teve um outro boom. Lá em 2003, mais ou menos, quando você fez o livro, já foi lançado. Eu fiz em 2001. Ele ficou 1 ano e meio guardadinho, porque ninguém queria publicar. É o tempo de vender o Peugeot. É verdade. Tô brincando. Mas pensando assim, naquela época, mudou muita coisa de lá pra cá em relação ao assunto TDAH? Eu acho que o básico, a estrutura é a mesma. Mudou alguns detalhes e mudou também das pessoas se autodiagnosticarem como eu nunca vi antes e confundirem hiperatividade mental legítima com hiperatividade por excesso de informação, falta de sono, má alimentação, exaustão. É diferente
de ter TDAH. TDAH é um transtorno, você não fica... Não escolhe ter, Não, né? fiquei TDAH, não existe. Você tem um funcionamento cerebral desde sempre, dando sintomas ali na infância, às vezes mais evidente, às vezes menos, e que acompanha a tua vida. Tem alguns adultos que não tenho nenhum déficit hoje, nenhum nada. Mas o funcionamento está ali, é que ele aprendeu a conviver, ele fez técnicas boas, normal, ele às se vezes. tratou, foi ficando menos disfuncional e aprendendo a administrar o que tem de mais limitante, né? E também reforçando o que tem de melhor. Então, também, como em qualquer coisa, tem uma parte que a gente tem que participar. Entendi. E quando você lançou lá em 2003, não teve tanto autodiagnóstico assim, não? Tive, mas não tinha rede social. Então, a rede social traz esse boom, né, de uma maneira muito mais violenta. E eu tenho certeza que hoje tem uma opção de gente surfando de falar de TDAH que sabe o que está escrito em algum lugar, mas nunca atendeu, nunca medicou, né? Nunca viu que nem todo remédio funciona, que existem outras técnicas. Então, eu vejo muita gente falar, mas uma coisa é a teoria. A prática, eu sempre digo, paciente não lê livro. Não. Ele não toma nem remédio direito, imagina. Então tem coisas que você olha, tipo assim, tem tudo para funcionar na teoria, mas não funciona. E você tem que achar alternativas, porque você não pode dizer para o paciente, lamento informar, você não responde a tal remédio. Porque procura outro médico, tem volta aqui gente depois. que faz isso, não posso fazer nada, já tentei tudo. Como assim tentou tudo? Aí a pessoa fica porque é real. Desamparada, né? Exatamente, é real, tem um sofrimento, tem uma perda, e não é só remédio. Isso é outra coisa. TDAH, o remédio é 30% do tratamento. Caramba. E hoje em dia eles usam remédio até quem não tem TDAH, né? Então... A maioria. Agora, uma coisa que você falou que me chamou a atenção. Você falou da questão da imperatividade, né? Do TDAH. Da hiperatividade. Isso. No caso do TDAH, que ele é imperativo mental e não físico, eles também podem fazer o diagnóstico, tipo assim, então ele não é TDAH e a pessoa que tem não se trata por isso? A hiperatividade física, que eu chamo de inquietação, ela não é a condição sine qua non para você ter um diagnóstico. Por exemplo, o espectro autista tem muito hiperatividade física. Pode até ter associado a TDAH, ok, mas não é condição. Entendi. Uma criança pode ter hiperatividade física e não ter TDAH. Porque eu vejo muita gente falando, não, se a pessoa é muito quietinha, não tem TDAH. Não, se ela é muito na dela, não tem TDAH. Pode ter, nossa, a maioria das mulheres tem TDAH sem hiperatividade física. Por quê? Que é o tipo desatentivo. É um fato isso, né? Então, você tem essa diferença. Tanto que você tem o tipo predominantemente desatentivo, você tem o tipo predominantemente hiperativo impulsivo, tá? E você tem o tipo combinado. Então, existe uma diferença. Agora, todos são TDAH, porque a condição sine qua non é a hiperatividade mental. Não é física, igual o pessoal acha, né? Não, a física está presente, ok, mas não é a condição para você dizer, tem TDAH. Entendi. Que seria essa sine qua non que você fala? Sine qua non é aquilo que é necessário estar presente, sem aquilo você não fecha o diagnóstico. Entendi. Então tem muita gente que tem hiperatividade física porque não dorme, porque está tomando o remédio errado, porque está tomando excesso de estimulante ou excesso de energéticos, e aí, eu sou TDAH. Não, TDAH não é porque é agitado. Você só tá tomando muito Você só tá agitando muito o teu cérebro. Isso e o que acontece quando um TDAH toma energético, por exemplo? Surgiu essa dúvida. Depende, porque assim, de qualquer maneira, os energéticos que estão por aí têm um excesso de cafeína. Então, um pouquinho de cafeína pode ajudar, de forma moderada, mas o excesso de cafeína vai deixar esse cérebro também exausto. É como se você ligasse ele na tomada e quisesse que ele funcionasse na força. Não é assim. Você tem que compor um tratamento que harmoniza tudo. E você tem que dar nutrientes, você tem que dar sono, você tem que dar movimento para que esse cérebro seja melhor e responda melhor a qualquer tratamento. Caramba, é muita coisa. Não é literalmente só um remédio, uma pílula mágica. Isso não existe. Quem fala, é remédio ponto, lamento, tá enganando.
Caramba. Porque aí você ilude o paciente falando assim, então é só tomar o remédio. Aí o cara toma o remédio, muitas vezes é absolutamente necessário, para alguns casos. O cara toma o remédio e aí ele fala assim, mas agora eu tô precisando de mais rendimento. Aí ele dobra o remédio, aí daqui a pouco ele aumenta o remédio, daqui a pouco ele tá tendo arritmia cardíaca, tá tendo insônia. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a lógica do paciente é assim, se só o remédio resolve, se não está fazendo mais o efeito que eu queria, o que eu faço? Eu dobro. Ele avisa o médico? Não. E aí, o que o médico faz? Porque geralmente ele some quando ele faz isso, né? Entendi. Ele volta para pegar a receita. Mas hoje em dia, como infelizmente você consegue tudo na internet. Entendi. Nossa, que loucura. E se a gente for pegar aquele outro inverso, parece que isso vai fazendo com que ele fique mais viciado, né? Com certeza. Então ele nunca consegue tirar o remédio, ele sempre vai ficar dependente do remédio? Se for só focado o tratamento só no remédio, sim. O remédio vai virar dependente. É uma abertura, dependendo do remédio. A tamoxetina, por exemplo, não dá dependência. Entendi. Não é nem dependente, não dá a possibilidade de você fazer uma tolerância, ter que aumentar a dose, Remédios psicoestimulantes tendem a fazer com que você fique aumentando para ter a mesma dose, o que se torna um perigo. E só pra gente dar uma pincelada, o psicoestimulante seriam quais, assim? Os famosos metilfenidato, que é a ritalina comum, a ritalina LA, de a liberação lenta, o Concerta, que também é metilfenidato de liberação lenta, mas é mais uma liberação mais homogênea durante o dia, que a ritalina LA libera 50% na hora que toma, na hora mais ou menos 30 minutos, e depois vai liberando as outras 50%. O Concerta é a mesma substância, só que ele vai sendo liberado igualmente ao longo do dia. Então, dá mais legal, estabilidade, né? Faz menos pico. E a lisdexanfetamina, que é o Venvance. Esses são os psicoestimulantes. E quando você falou do Atenta, ele se encaixaria O Atenta onde? É a tamoxetina. Ele é um antidepressivo que se mostrou bastante favorável à melhora dos sintomas do TDAH, mais do que depressão, por exemplo. É mesmo? Então ele acabou. Os médicos agora passam mais pro TDAH? Com certeza, mais pro TDAH. E tem outros casos que esses remédios assim do TDAH, na verdade, não era para TDAH, mas funcionou para TDAH e adotaram? Dependendo, se as pessoas não reagem, a bupropiona em baixas doses pode ter um efeito bom também. Às vezes, quando tem comorbidade com ansiedade, você pode fazer a buspirona, que é o Ancitec, que é um calmante, digamos assim, que não tem risco de dependência, não é tarja preta, é tarja vermelha. Entendi. Entendeu? No caso do Atenta que você falou, ele não causa dependência justamente por ele não ser psicoestimulante? Ele não tem chance de causar, não é dependência, mas uma tolerância que faça a pessoa... Mas se a pessoa fala assim, vou tomar porque eu me sinto bem, toda vez que ela quiser se sentir bem, ela tomar, ela acaba ficando ou não tem esse risco também? De qual? Do Atenta? Não. Não tem, entendi. Não, tem o risco do excesso de medicação. Mas é de todo remédio, De né? todo remédio, Entendi. Exatamente. Agora, só pra gente entrar nos mitos e verdades. Vamos lá. Eu tava dando uma olhadinha e uma coisa que eu fiquei impressionado é da herdabilidade do TDAH, né? É meio que... Sim, o componente genético. São duas condições, muito, né, que a gente diz. Primeiro, ninguém fica TDAH. Você é um funcionamento cerebral que te acompanha a vida inteira. É possível curar do TDAH? Não existe cura porque é um funcionamento. Existe um ajuste para sua funcionalidade. Entendi. Existe um ajuste para sua funcionalidade. Isso existe. É que nem você falar assim... Porque é um adulto funcional, né? Olha, poucas coisas em medicina você pode usar o termo cura. Cuidado quando usarem o termo cura. Em geral, estão querendo te vender soluções mágicas. Porque, em geral, você cura uma infecção, por exemplo. Você pode usar o termo cura, você tem uma tuberculose, você faz o tratamento certinho. Ela veio e foi. Exatamente. O TDAH, ele já nasceu. É um funcionamento. Você não está matando uma bactéria que está causando aquilo, entendeu? Entendi. A cura está muito limitada na medicina. E esse conceito de cura, a gente não usa. A gente usa, como tem gente que começa o tratamento de câncer e fala, estou curada. Eu fico apavorada quando vejo uma pessoa fazer isso. Porque uma pessoa que teve câncer, ela tem que manter aqueles cuidados
para Redobrados, tirar os né? fatores que alimentaram aquele câncer. Por exemplo, o câncer. O excesso de açúcar é horrível para o câncer. Para quem tem câncer. Não estou dizendo que o açúcar causa câncer. Sim, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Por exemplo, a célula cancerígena, ela gasta uma energia, ela rouba. Ela faz em volta dela uma neovascularização. O que significa? Ela cria uma vascularização própria para consumir mais. Mentira? Exatamente, para ela crescer. Que isso? Porque a célula cancerígena, ela se reproduz, ela é ávida. É ela, a famosa metástase que fala? Não, ela É por o si quê? só. Ela por si só. Uma célula cancerígena é uma célula egoísta. Ela começa a roubar os nutrientes e as outras vão morrendo de fome em volta. E ela vai ficando, Aumentando. reproduzindo. Por isso que ela reproduz da metástase. Caramba. Então, quando eu vejo gente falar, estou tratando o câncer, fazendo quimioterapia, e aí, todo dia que eu saio da quimioterapia, eu vou comer um sorvete, porque é para me presentear. Faz isso não. Nossa, ele tá jogando a quimioterapia Por quê? fora. Porque a célula cancerígena, ela quer aquela coisa energética. Então, alimenta ela. Não estou Entendi. dizendo que você tem que Cortar tudo. tudo, mas você tem que ter cuidado com substâncias que são extremamente energéticas imediatas, porque você dá um pulso de energia para aquela célula se reproduzir. Por exemplo, atividade física. Atividade física melhora a resposta do câncer. Então, tem mesmo? gente que fica assim, eu estou com câncer, não posso me mover. Não, você tem que se mover. Olha que legal. Porque libera aquele... É dopamina, não? Como é que chama? Serotonina? Não, se libera várias substâncias, inclusive melhora o sistema imunológico, inclusive fortalece os ossos, né? Porque o osso com músculo em volta é uma troca que eles fazem ali. Então, quanto mais músculo, osso mais forte. Então, assim, são coisas que a gente não pode limitar um processo desconectado do corpo. O câncer não está desconectado do câncer, como o funcionamento do TDAH não está desconectado. Então, Entendi. quando você Já faz parte melhora, do seu corpo. você melhora seu sono, melhora sua alimentação, você favorece. Será que futuramente, com o avanço de medicina, né, de tecnologia e tudo, a gente teria indício que às vezes o TDAH pode ser uma forma do cérebro estar se aperfeiçoando, igual a gente fez desde quando a gente é Homo sapiens, que a gente vem desenvolvendo novas formas, o cérebro vem aprendendo a trabalhar, vai mudando. Olha, eu não sei, mas eu posso dizer que ele é um cérebro que tem esse funcionamento, com suas vantagens e desvantagens, mas todo cérebro tem suas vantagens e desvantagens, esse é mais estudado. Então não é porque, vamos dizer assim, que você nasceu com ele que é só desvantagem. Não, por exemplo, a criatividade é um fator que acompanha o TDAH. Agora, se você se trata bem, você favorece que essa criatividade floresça e seja aproveitada, e você se organiza para fazer da ideia uma prática. Pensando assim, com esse negócio de inteligência artificial agora, que tá tudo muito fácil a gente pegar as coisas, você acha que pode atrapalhar quem tem TDAH, porque ele vai ficando limitado a criatividade dele e buscando no outro? Atrapalha todo mundo. Quem tem TDAH vai limitar mais, mas todos nós vamos pagar um preço. Entendi. Se você hoje usa inteligência artificial para tudo, você perdeu a capacidade de fazer sua pensar. ginástica cerebral. E vai atrofiando igual o músculo ou não? O cérebro ele vai desaprendendo? Ele vai deixando de ter maiores funcionalidades, maiores capacidades. É como uma árvore que você vai podando e ela vai diminuindo a sua capacidade de dar galhos, dar frutos. Mas aí, no caso, ele não ficaria com mais energia? Porque igual o cérebro gosta de ter energia. Se ele... Energia por alimentação fácil. Ah, é diferente da energia, tipo assim, não vou fazer isso, eu boto IA pra fazer. Não, isso você não tá dando pra mim. energia. Não, você tá economizando, porque se você colocar Não, IA você tá pra fazer... economizando energia pro cérebro, ele quer ser desenvolvido. Ah, entendi. Você pode usar a inteligência artificial para te dar material para que você pense em cima... Como uma ferramenta, Como né? uma ferramenta, mas Entendi. não como um fim. Como um fim, aí você cai naquele do brain rot,
Que foi aquela, 2024, foi a expressão do Foi. ano, que é o apodrecimento cerebral. É perda cognitiva. No Pod People número 1, foi literalmente o primeiro Pod People Foi? que a gente fez, foi sobre o Brain Rot. Ele vai estar em algum lugar aqui no vídeo, é só clicar no... Porque isso pra você conferir. você vai perdendo capacidade. Você vai perdendo. Caramba, então é Por muito exemplo, mais... a geração foi perdendo capacidade de escrever. Depois que veio a digitação do computador. Agora que você falou, eu nunca vi meus sobrinhos escrevendo nada. Isso é uma perda. Por exemplo, eu não abro mão, você me conhece. Sim, sim. As coisas que eu te mando tá com a minha letra, fotografo. Aí Literalmente, tem ela de- manda É. o papel e é letra de Foto- médico, só que é uma letra de médico boa, dá pra entender. Mas Às por quê? vezes. Porque eu fui treinando para melhorar. Porque TDAH tende a ter uma letra horrível. Tem isso Pela também? parte motora. Porque é inquietação? Não, pela parte motora. Como assim da parte motora? Porque você tem alterações nos núcleos da base que dá um desajeito, por exemplo. Eu sempre tive super dificuldade em dança, para seguir ritmos, coreografias. E pra andar de bicicleta, então? Que você tem que se Não, andar de manter no- bicicleta é engraçado. Foi muito fácil. Como dirigir também foi muito fácil. É como se eu já soubesse aquilo, não sei te explicar. Porque não são movimentos que você tem que gravar uma sequência. A direção você é livre. Entendi. Ou a bicicleta é A sua livre. liberdade. Dirige muito bem, viu? Vocês precisam ver ela fazendo a baliza. Eu dirijo bem sempre. Eu botei a mão num carro a primeira vez, é como se eu já soubesse aquilo. E é do TDAH ou é mais de você? Em geral, o TDAH dirige bem. Ó. Se ele é mais hiperativo e impulsivo. Tem um tipo O de TDAH que não pode desatentivo dirigir lá é fora, não o muito desatentivo. Eu não sei agora como é que tá, mas na Europa, Suécia, eles tinham uma época, não sei te dizer hoje como tá, tô falando da década de 90, do século passado. Eu tive pacientes que moravam na Bélgica, uma morava na Suécia, eles não davam carteira. E aí, como é que fazia? Não tinha. Hoje eu não sei, porque assim, você não Entendi. precisa, porque eles acham assim, se é distraído, Vai bater. vai bater. Não é que é distraído, vai Eu redobrar a nunca atenção, né? bati. Eu nunca acionei o seguro. Meu seguro deve me adorar, seguro de carro. Sim. Já o plano de saúde, não sei, né? Que adora exame. Não. Mas Tem pensando... até que fazer 2 exames que estão atrasados. Tem Mas- que aproveitar o início do ano. E é importante essa questão dos exames pro TDAH também? Por exemplo, Olha, tem eu algum exame específico? Não tem nenhum exame específico. É um diagnóstico clínico. Mas vários exames te dão bons indícios de confirmar, de ajudar a confirmar e também de olhar para o que está atrapalhando. Por exemplo, o exame de sangue completo, se você tem, por exemplo, hipotireoidismo, problema de tireoide, vai atrapalhar totalmente. Porque atrapalha para todo mundo. Para o TDAH, porque o hipotireoidismo, você tem hormônio tiroidiano baixo, você tem um metabolismo mais lentificado Caramba. para o cérebro e para o corpo. Entendi. Entendeu? Então não é que o hipotireoidismo cause TDAH. Não causa. Agora... É super importante. Mas se você tiver colesterol alto, se você tiver com açúcar desregulado, é óbvio que fica muito pior para esse cérebro e Nossa, para o com corpo certeza. reagir. Então essa história, não precisa pedir exame para TDAH. Só que tem que TDAH, ele começa no cérebro, mas repercute no corpo inteiro. Porque quando você libera cortisol por estresse, por ansiedade, você atinge todo o corpo. A gente tem que parar de raciocinar, tipo assim, o problema é aqui, eu vou ver só aqui. Não, Já o problema sintoma, é aqui. né? Com certeza. Agora, uma dúvida que eu tive aqui agora, que eu nunca vi em nenhum lugar. Vamos lá, E a mulher de TPM com TDAH? Muda alguma coisa? muda. Caramba. Porque assim, Menopausa também? existe o TDAH, em geral, as mulheres com TDAH têm TPM mais marcada, como as mulheres borderline também. O que é TPM mais marcada? Mais marcada, mais intensa, os sintomas são mais intensos, irritabilidade, disforia, né? Entendi. Menopausa Impulsividade. também? Menopausa depende muito, porque a TPM acompanha você a vida inteira numa idade jovem.
Na menopausa, se você consegue um bom médico, poucos médicos sabem tratar a menopausa, que você não trata quando ela está, quando você vai ficar. E hoje, a gente já sabe que essa história, hormônio dá câncer, não, porque a gente teve hormônio a vida inteira. A questão é o tipo de hormônio, que antigamente se dava hormônio sintético, que era fabricado em cavalo, aquele troço. Eu sempre achei que isso era mito. Realmente Não, as pessoas faziam isso. Faziam. Então, o problema não era o hormônio, porque nós, como mulher, tivemos hormônio a vida inteira, e variações brabas por conta da TPM. Então, meio que na menopausa você já tem uma experiência de como lidar. E hoje o tratamento da menopausa, não estou falando de microchips, implantes de hormônio da beleza, isso não. Existem indicações para implantes de hormônio em mulheres, a endometriose é uma, mas essa coisa de sair botando hormônio para ganhar músculo ou para beleza, esquece. Isso sim é perigoso. Agora, tratar a menopausa com hormônios que a gente chama de bioidênticos, né? Bioidênticos, de forma transdérmica, na dose certa, não é dose excessiva. Pelo contrário, protege cardiologicamente. Mulheres de menopausa não tratadas têm muito mais risco de infarto, de AVC. Tendo TDAH ou não? Tendo TDAH ou não. Caramba, que legal. Eu acho que nós podemos fazer um pipinho inverso sobre menopausa. Sim, podemos. Porque que loucura, né? O TDAH, até na forma como o seu corpo metaboliza os hormônios, ele interfere. Totalmente. Porque assim, se eu tenho hipotiroidismo, que esse cérebro ele não vai ter um metabolismo adequado para reagir a um tratamento. Entendi. Então tá tudo interligado. Não adianta a gente ter raciocínios simplistas. O hipotireoidismo que causou o TDAH. Não foi isso. Mas então quando você pede uma série de exames, primeiro você organiza vários setores. Se está com anemia. Se está com anemia, significa que chega menos oxigênio ao seu cérebro. A apneia do sono também. A apneia do sono. Então assim, como é que você melhora um cérebro que você tem que regular o lobo frontal se você está com menos oxigênio, porque você tem apneia, ou você está com menos oxigênio... Menos nutriente. Porque você está com anemia. Então, assim, não dá mais. Nossa. Medicina não é compartimentalizada. Não dá para dizer assim, você é psiquiatra, olha só o cérebro. Você é patologista, olha só o fígado. Você tem que ter uma noção tem que ser algo... do todo, trocar ideias com o seu parceiro de clínica geral. E o clínico geral também tem que ter um pouquinho de entendimento que eu preciso melhorar ali. Eu preciso saber quem que eu vou perguntar, né? Porque às vezes o clínico geral é legal e tudo, mas tipo assim, isso aqui pode ser algo bem específico, que tem igual, por exemplo, eu achei muito legal a questão da bupropiona. Sim. Porque a minha mãe, ela usa para um caso e você falou da depressão. Imagina que o médico não tem experiência, ele não sabe dessa saída, né? Às vezes passa um remédio ruim, aí fica num tratamento 6 meses, 1 ano. E aí fica naquela coisa do tipo, tem que aguardar. Tudo bem, né? Você não vai esperar efeito em 15 dias. Mas depois de 6 meses, o que deu, já deu, né? Entendi. Aí a pessoa sai esperando eternamente. Na realidade, com 1 mês e meio, 2 meses, você sabe se a coisa tem que dar algum efeito positivo. Pode não ser o maravilhoso. E, na dúvida, a gente tem os testes farmacogenéticos que dizem pra gente... existem vários testes farmacogenéticos, mas só da GNTech é que você tem tanto se é favorável ou não, quanto o teu perfil para efeitos colaterais. Porque às vezes você tem um que é favorável, vai fazer o efeito que você quer, mas vai te dar um efeito colateral. E também, no da GNTech, te dá a dose. Porque às vezes você reage com doses pequenas. Eu já tive paciente que a dose padrão... Como é que você fazia quando você não tinha esse teste para fazer aquelas microdoses que você eu fazia, meus pacientes, primeiro, tinha paciência e confiança. E eu deixava muito claro... deixava muito claro que eu ia começar com microdoses, tá? Eu tinha paciente que eu pedia para dividir, por exemplo, a paroxetina, que era uma medicação antes do escitalopram, muito boa para pânico. Eu pedia para dividir em 4 pedaços. Eu começava 5 dias com um quarto,
mais 5 dias passava para meio, depois 3/4, depois 1. Aí falou, pô, mas nenhum médico faz isso. Na bula diz que pode começar com 20. Eu falei, pois é, mas aí você pode ter muito mais efeito... do outro médico. Não falava isso. Olha, assim a gente não vai fazer efeito colateral. Pedia, botava na prescrição, tome 2 a 3 litros de água por dia, porque isso também dilui, faz o fluxo, faz o metabolismo ser melhor, evita, diminui Ajuda os o corpo efeitos a trabalhar? colaterais. Ajuda, claro. É o combustível, né? Porque olha só, o sangue tem um teor de água imenso. Quanto mais água, claro que você não vai fazer 10 litros que você morre hipodiluído. Mas eu estou falando de 2 a 3, é 50 ml por quilo de peso, mais ou menos. Então, por quê? Se a maioria do sangue é água, quanto mais água à disposição, mais esse sangue roda o organismo inteiro. E o sangue, ele leva os nutrientes, como ele traz as toxicidades também, que passa por onde? Passa por fígado para metabolizar, passa pelo rim para ser excretado toxinas. Então, até tomar água interfere no tratamento de TDAH, por exemplo. Na resposta. Entendi. Se o teu lobo frontal precisa funcionar mais, o que adianta você dar um remédio se a pessoa não toma líquido para esse sangue chegar lá em cima, várias vezes lá em cima? Entendi. Então, assim, tudo tem uma lógica. E é importante... Para dormir também? Para comer a mesma coisa? Claro que você não vai fazer alta ingestão de água antes de dormir. Não, eu falo assim, porque já, por exemplo, a hidratação é importante. Super. Como que o sono pode ser importante nisso também? Como que a alimentação porque pode ser importante? O sono, ele tem... o sono, ele é um momento, não de descanso, é de alta atividade cerebral. Alta atividade. Descanso para o corpo, não para a mente? E quando que a mente descansa? A mente descansa... durante o sono você tem fases aí, você tem fases mais profundas, mas você tem fases de grande faxina. O cérebro faz uma grande faxina. As células da glia, que a gente dizia antigamente, que era células que para sustentar, é como se fosse, aqui estão os neurônios, a glia é como se fosse colágeno, é como se fosse o arcabouço em cima do qual os neurônios ficavam assentadinhos. Então a gente achava que aquela glia não servia para nada. Tu fala, glia, essa porcaria não serve para nada. Hoje a gente sabe que a glia são as faxineiras do cérebro. Tanto que se fala sistema linfático. É como se fosse o sistema linfático do cérebro. E o sistema linfático também é um sistema de limpeza. De limpeza. Então, por isso que é importante dormir bem também, claro. Né? E não é dormir bem tomando remédio para dormir. Aí tem outro ponto, né? Como que a gente tá viciado em tomar remédio para acordar e para dormir. É fazer a higiene do sono. Primeira coisa, 2 horas antes de deitar, sem tela. Nada que agite. Sabe onde tem essa higiene do sono? Na comunidade Ser Humano Sustentável. Você clicar aqui embaixo, você vai ter um e-book bonitinho, todo explicado como a doutora fazia a higiene do sono. Eu, às vezes, faço. Temperatura do quarto tem que estar adequada, tem que diminuir a luminosidade. E tem gente, mas eu moro Cafeína. No lugar. Evitar cafeína a partir de 15 horas, mais ou menos. Essa foi a parte mais difícil. Confesso, o mineiro bebe muito café, então... Mas você pode beber, começa um pouquinho mais cedo, não tem problema. E o teu café é bem fraquinho, tem essa vantagem. Tem essa vantagem. O negócio é o... Não, é bom, eu tô me acostumando, né? Porque eu tomava café forte, agora eu tô tomando café fraco, é legal. Caramba! Porque o expresso, ele corresponde a vários cafés, a teor de cafeína. A gente tem que... Então, eu gosto, mas não é pra estar toda hora o cafezinho. Porque eu conheço gente que toma um expresso a cada hora, assim. Não, é muito. É perigoso pro TDAH também dar essa ressaca no Não, pro TDAH até que a cafeína é menos pro funcionamento dele. Mas o excesso vai desencadear a ansiedade. Entendi. É porque teve uma época que bombou um estudo que tratar TDAH com café estava funcionando, que você tinha que tomar várias xícaras de café ao dia e tudo. Não, teve um estudo muito sério há muito tempo na USP que fazia cafeína em cápsula, testaram. Existem estudos, mas não é esse excesso. Tudo, olha só, tudo pode ser bom, né? Tudo pode ser bom. A cafeína ajuda na questão da concentração, ok. Mas excesso de cafeína dá ansiedade, que atrapalha
A concentração. Ou seja, você vai arrumar aqui agora, mas já vai atrapalhar daqui a pouco. Então, novamente, o bom senso crítico de você aprender. E tem uma coisa que a gente tem que aprender. O corpo da gente sinaliza. Por exemplo, teu corpo está pedindo para descansar, vá descansar. Como que Ele a gente sabe. pode Não tem identificar? vezes que você está assim, aí vai dando uma molezinha. Para, ouve teu corpo. Ele sabe muito mais do que você. Ele te carrega há muito tempo. O sono, não tem aquela hora que você dá um sono. Eu, por exemplo, tenho um sono entre... Começo a ter aquela vontadezinha de botar o pijaminha e esquecer tudo, botar uma musiquinha e deitar entre 10h30 e 11h30. Se eu deixo passar, é muito ruim. Eu procuro não deixar passar. Porque aí o sono já não é tão bom como se dormir 1h da manhã. É diferente. Pula a fase do sono? Pula a fase e tem coisas, por exemplo, o hormônio do crescimento, que não é só para crescer. O hormônio do crescimento te dá, por exemplo, se eu pego um hormônio de crescimento muito baixo, você pode estar com o cérebro funcionando mal. Tá porque dormindo, ele no tem caso? hora de produzir. Entendi. E não é ali entre 23, máximo meia-noite. Depois você esquece, você não vai ter ele. Caramba. Mesmo em baixas doses, com o tempo, mas ele tem o seu significado. Pro TDAH é mais difícil. Produção de serotonina mais tem hora para importante acontecer. Se você vai passando muito, nós somos animais, a gente está sujeito às regras da natureza. Ao sol que nasce, ao sol que põe. A gente desconectou tanto da natureza, porque a gente acha que isso aqui a gente faz a luz a hora que quiser, mas a gente está desrespeitando o corpo. E o corpo te sinaliza. E ele tá acostumado, ele vem com anos né? Com décadas e... Séculos, né? De obedecendo a natureza. Um modus operandi, né? Agora a gente vai querer mudar do dia pra noite. E vai ter preço, né? Vai ter preço. Entendi. Dormir bem é um luxo. Pro TDAH é mais importante ainda dormir bem ou não? É importante pra quem tem ou pra quem não tem? Pra todo mundo é importante. Pra quem tem é necessário. Entendi. O TDAH, mesmo com remédio, mas se não tiver um sono legal, não beber uma água... Mas dá pra ter um sono legal. Se você vai organizando tudo, você vai ter um sono legal. Porque o teu corpo foi feito pra isso. Entendi. Ciclo circadiano, as fases do sono. E se em alguns determinados momentos da vida, igual quando você fazia faculdade, tinha que estudar, o pessoal que estuda muito, igual o pessoal que tá formando, que tem uma prova pra residência, concurso. Que tem concurso, que eles vão desregular um pouquinho, assim. É possível regular e recuperar esse tempo depois ou não? Você tem que tentar organizar a tua rotina para ter o seu sono de qualidade. Porque senão você vai pifar. Você vai pifar na hora decisiva. Entendi. Você virar uma noite, por exemplo, a gente com medicina, a gente vira à noite em plantão, ok, mas assim... Não é todo dia, não fique hábito, achando né? que você vai passar a carreira inteira dando plantão, porque... É que nem quem trabalha noturno, né? Vigias e pessoas... As antigas centrais de computação, quando os computadores eram aquelas máquinas imensas, não tinha até notebook. hoje tem helpdesk, né? Exatamente. É para ser momento, no máximo 2 anos. Que o teu cérebro segura. Depois, dá uma rodada, volta para uma atividade. Porque tem gente que começa ali, aí passa a vida inteira. Aí você acostuma, né? Inverteu totalmente. É que nem bolsa de valores, né? Tipo assim, na época que era pregão, aquela aberração toda, a própria bolsa de valores de Nova York deixava o cara ali 1 ano e meio, 2. Depois tirava e levava mais 2 anos para voltar. Porque era um nível de estresse enlouquecido. Ninguém conseguia dormir depois daquele pregão. Caramba, então deixar de dormir é tão estressante quanto, né? É muito estressante pro teu cérebro. O teu cérebro espera o momento de te descansar fisicamente, limpar mentalmente para começar um novo dia. Entendi. E como que um TDAH que tem isso tudo, digamos assim, ele tem que se preocupar com alimentação, sono, hidratação, com o trabalho, de certa forma, e com o lazer. Como que ele consegue
arrumar isso tudo nos tempos de hoje? Porque eu vejo que hoje as coisas são muito corridas, né? É tudo muito Você rápido. tem que fazer o seu ritual de autocuidado. E dividir a vida. Por exemplo, as pessoas gastam um tempo absurdo em rede social. Aí depois fala, não tenho 10 minutos para fazer um mindfulness, um relaxamento. Entendi. Por isso que o livro é um tempo para mim. Bom, você lê uma frase, reflete sobre aquilo e pratica aquilo. Aí a pessoa, não tem tempo. Não é possível. Porque em 10 minutos você faz um relaxamento. Em 10 minutos a pessoa não tem tempo para ler livro. Lê 10 minutos. Ah, mas vai dar 3, 4 páginas. Ok. Caramba, 10 minutos. Entendi. Porque leitura fortalece o cérebro. E isso dessas pessoas, essa resistência de começar a mudar, igual essa parte do tratamento, mas é 4 páginas, que fica colocando muito defeito. Por quê? Por que tem esse tipo de... Porque as pessoas se acomodam, né? Zona de conforto é uma coisa muito legal, mas ali não espere que nada ali vai acontecer diferente. Mas ela tá na zona de conforto mesmo sabendo que tá ruim pra ela e continua lá? Muitas vezes sim. Entendi. O que Porque falta assim, pra ela sair, isso pra ela tomar diferencia, por exemplo, passo, os assim? grandes atletas, os grandes trabalhadores, o diferencia é que eles fazem rituais de fazer a rotina que favorece seus talentos. Você acha que o Jordan, né, do basquete, não é isso? Isso. Michael Jordan, qual a diferença dele? Ele treinava mais. Mas ele deixava de dormir? Não. Quando acabava o treinamento, ele ficava lá. Não, o Michael Jordan, assim, é até ruim se a gente pegar ele, que é igual o Pelé, é incomparável. Exatamente. Mas vamos pegar um que é igual o Kobe Bryant, por exemplo, que era um jogador mediano de certa forma. Prefiro o Kobe ao Michael, não é desculpa, mas o Jordan é melhor. Mas o que um jogador no nível dos outros pode fazer quando ele faz exatamente isso que você falou, né? Que é se importar Não precisa com nada. o corpo. Vamos dar exemplo aqui. e o bom Zico. senso. O Zico era um cara... Eu sou flamenguista e claro que adoro o Zico. Mas gosto do Zico porque o Zico, num tempo que não tinha essas tecnologias, nada, acabava o treino, o Zico ficava exaustivamente batendo falta. Batendo falta. Ninguém mais estava no campo e ele estava lá. Quando não tinha goleiro, ele botava lá uma baliza. O que leva essas pessoas a fazerem isso? Ir pra esse estado Eu de acho... quase que uma obsessão Não é pelo... uma obsessão, é saber que em se plantando tudo dá. Olha a natureza. Se plantar, vai dar. A gente também. É que a gente não se toca nisso. Não vai vir. Falta pra gente se tocar? Eu acho que o homem, a tecnologia trouxe uma coisa, uma propaganda muito enganosa. Eu me lembro na época dos Jacksons. Não, Jacksons Família não. Jacksons. Jacksons. Que falava assim, no futuro a gente não vai precisar dirigir. No futuro a gente não vai precisar nada. Uma máquina entrava e fazia o teu cabelo. No futuro o robô vai trazer o café. Isso foi muito ruim, porque a gente traz interpretou... o café errado, o cabelo queima. Não, até eu acho que algumas coisas, mas assim, é importante a gente fazer. Por exemplo, eu não quero que nenhuma máquina faça o meu café. Eu não quero. Porque é o seu ritual? É meu ritual. Eu tenho um ritual. Eu tenho uma verdade para mim que o começo do meu dia determina o meu dia. Então, se eu começar bem, ele vai ser bom. Eu tenho um ritual que é fazer o meu café. Enquanto eu estou fazendo o meu café, eu pego os ovinhos caipira. Aí eu preparo feito uma omelete que fica em forma como se fosse um sanduíchezinho Quase assim. uma tapioca de ovo? Mas não boto a farinha da mandioca, não. Mas fica muito bonitinho. Entendi. Eu já treinei muito para ele sair. Todo mundo fala, nossa, como é que você consegue? Treino. Porque Pra isso ser perfeito, eu errei uns 4. sabe por quê? 4? Não, errei mais. Sabe por quê? Porque assim, quando você tá ali fazendo aquilo para você, aí vai saindo o cheirinho do café, você pega o sal, eu tenho um sal que eu bato com cúrcuma, com louro. Eu gosto de botar cúrcuma no meu sal. Aí eu pego o meu sal, que eu já vejo se tem que bater mais no liquidificador, se não tem que bater. Aí eu boto o meu salzinho. Enquanto está virando ali o momento, isso traz você pro aqui e agora. Isso faz você parar de ficar, vou ter que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. É um momento meu. Caramba, que legal. É um momento que eu falo assim,
tô vivendo isso aqui. Calma, nada é mais importante que isso agora. Não é mais importante. Porque aí eu pego no freezer, que eu já deixo nos saquinhos, o meu suco verde, que é metade de um abacaxi, uma couve, uma folha de couve, tudo, mas já vem na trouxinha. A folha de couve, metade de maçã e folhas de hortelã natural. Aí eu pego, já jogo o saquinho no liquidificador, depois eu sento, saboreio aquele ovinho que eu fiz, com um cafezinho, aí boto o meu Axon no meu suco verde. Aquilo para mim é um luxo. Eu acho que isso é ostentação. Que legal, né? Você se priorizar no início do dia com carinho. Por que você faz um café para os outros e não faz para você? Por quê? Eu faço para mim. Que falta às se pessoas... eu puder fazer para os outros, me é um prazer também. O que tá faltando as pessoas levantam já, trabalho? não sei o quê. Não posso, pegando a coisa. Eu já deixo minha roupa separada de véspera. Isso eu fazia desde criança. E eu saquei que o TDAH me desorganizava muito. Eu comecei a fazer isso e melhorou muito. E minha mãe falava assim, mas por que você vai deixar aqui agora? Não, me facilita. Eu não sabia explicar por quê. Então eu deixava a minha sainha, a meinha, o sapato, a blusinha, deixava numa poltrona que tinha na sala. Todo mundo olhava, para que você faz isso? Eu falei assim, não, porque eu levanto, eu já vou fazendo minhas coisinhas, olho cada coisa. E me facilitava. Então, a mudança do ambiente acalma nosso cérebro. Porque você tira ele desse modo automático de ficar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você bota ele no modo aqui e agora. Será que essa geração, né, não só de geração Z, geração milênio e tudo, mas eu falo, nós que estamos vivendo essa revolução da internet, né, de rede social, tá vivendo mais num piloto automático do que os outros? Acho que tá vivendo num piloto automático, tá vivendo um movimento de manada, tá esquecendo que você não é o que você produz, você não é nada disso. Você é um bichinho que requer cuidado e ninguém vai cuidar melhor de você do que você mesmo. O TDAH tem isso de priorizar o outro ou não? Tende, sim, tende. Ele tem essa tendência a uma dependência meio emocional quando ele não sabe. Quando ele começa a, tipo assim, peraí. Se entender, ele gosta do outro, mas ele vive sem o outro. Entendi. Sem problema. Isso não é desamor. Isso, pelo contrário, é ter certeza que ama o outro, porque não necessita mais do outro. Às vezes pode ser isso, né? Porque as pessoas estão tão preocupadas em manter o outro que faz o café pro outro, mas não para elas. Exatamente. Entendi. Que aí tem mãe que fala assim, mas eu já levanto tendo que fazer o café das crianças e tá. Ok. Então você levanta meia hora antes e toma o seu. Bota as crianças para dormir mais cedo. Criança hoje dorme 11 horas. Não, na minha época era 8 horas da noite. E tem que ser 8 horas da noite. Tem que ser. Criar o hábito da leitura, filho, vai lá, deita. Aquela coisa, tradição de ler para criança, é fundamental, porque depois a criança vai ler sem você. Olha, a Giovana, né, que você conhece, minha sobrinha neta, ela, Natal agora, tititi, eu li 21 livros esse ano. E não é do currículo. Eu falei, mas do currículo da escola? Não. Minhas escolhas. Aí ela estava lendo um livro e ela estava na página 84, era 221. Mentes inquietas. Não, ela estava lendo um livro de criança, mas muito interessante. Caramba, que legal. Muito. Agora, vai desenvolvendo, né? Teve esse ritual de leitura das coisas e o pequenininho tá doido o Miguelzinho tá doido para aprender a ler, porque ele tá morrendo de inveja dela. Eu também quero ler. Eu também quero ler. Ele fica, mas a Giovana sabe ler tudo. Eu não sei. Eu falei, calma, filho, você vai saber. Vai chegar na hora, né? Eu vou ler até mais para recuperar o tempo perdido. Caramba, você tem muito tempo E a minha irmã, né, a avó deles, fez uma coisa linda. As crianças estavam para nascer, já estavam inscritas no clubinho de livro para criança. Toda semana chegava aqueles livrinhos de tato, de cheirinho. Então, assim, tá limpo. Eles não têm a menor necessidade disso. Caramba, que legal, né? E eu fico pensando assim, e para aquelas pessoas que às vezes eles ficam tipo assim, segunda começo, depois eu começo. O que a gente pode ajudar, assim, né? Dar uma ferramenta, uma reflexão para eles começarem agora? Não pense, comece. Porque é nisso que você fica, eu vou... Não, um belo dia você
Começa. É agora. Não fala pra ninguém, não anuncia pra nada. Na hora que você falar, Só faz. segunda-feira eu vou fazer, você tá dando uma satisfação pros outros, não pra você. Pare de dar satisfação pros outros, porque o seu compromisso é com você. Então, um belo dia você Só vai. é hoje. Só vai. Entendi. É diferente do da raiva, que é 90 segundos, né? Pra pensar. Esse, no caso, você tem que pensar antes dos 90 segundos pro seu cérebro não processar Não, e... esse você tem que ir pra prática. Só. Entendi. Não tem a coisa da raiva que tem uma coisa instintiva. Não. Porque Não, tem eu falo gente... no caso que a raiva é instintivo pra gente ir pra briga, alguma coisa do Sim, tipo. defesa. E como o cérebro ele quer ficar no confortável que gasta menos energia, às vezes você pensar em fazer alguma atividade, ele fala assim, opa, não, você não vai fazer atividade não, peraí, você vai ficar aqui. Se você pensar, ele faz isso. Se você não pensar nos 90 segundos... Você vai e depois ele se beneficia. Porque conforme você vai fazendo atividade, você vai sentindo o corpo mais independente, você tem a liberação de endorfina, se sente mais relaxado, Vai você gostando, melhora o né? sono. Aí você valeu a pena ter vindo. Todas as vezes que eu tive algumas resistências, eu quando fiz, eu falei, valeu a pena. Deu certo. Deu certo. O TDAH, com isso de valeu a pena essas coisas, essa busca por recompensa, no caso, para ele reforçar bons hábitos, é mais fácil ou mais difícil? É mais difícil. É mais difícil. Mas se ele entende que isso é necessário, ele faz isso ritual do seu dia. O dia do TDAH começa na véspera e já deixa tudo planejadinho. Entendi. Como se fosse Pode um ser na script, sua né? agenda de... Eu até hoje faço no papel. Entendi. E aí, no final do dia chegar, ou durante o dia, dando ok com tarefas cumpridas, nossa, é um prazer. Tem até um estudo, né, que fala É que... um prazer. Quando você vai riscando sua to-do list, né, sua lista de To-do. tarefas, você vai ficando mais animado, né, alegre. Sim, você Mexe vai... com a serotonina? Com a dopamina, Mexe no com a caso? dopamina boa, né? De fazer o que tem que ser feito. E você saber que é capaz. Então, você cria um ciclo virtuoso de dopamina boa. Você acha que no mundo De de hoje... autoconfiança, de resultado que você fez. Você acha que no mundo de hoje as pessoas, pensando sempre no eu mereço isso, eu posso aquilo, eu quero aquilo, perdeu o que eu preciso fazer daquilo? Por exemplo, igual, às vezes a pessoa não quer comer uma salada, né? Então ela fala, mas eu não quero, mas não é querer, né? Literalmente tem que fazer, por exemplo, o sacrifício de certa forma. Não, mas não é sacrifício, porque o resultado que você colhe depois é muito recompensador. E essa recompensa te motiva a seguir. O problema é que os resultados você tem que ter pelo menos um mês fazendo, porque as pessoas falam assim, eu me alimentei hoje e não emagreci 100 gramas. Meu Deus do céu. Foi só hoje, né? Então, pro TDAH, isso vai ser mais difícil ainda, né? Porque um mês pra ter uma recompensa, enquanto te dá 5 segundos de recompensa, 10 segundos de recompensa... Como que o pessoal que tem TDAH, assim, eles podem começar a conversar com eles mesmos? Aposte no processo. Se comprometa a fazer o básico que você tem que fazer para favorecer seu cérebro e faça 3 meses. Depois disso, e vai fazendo um diário. Porque a escrita é importante para materializar resultados. Depois de 3 meses, você compara o primeiro dia que você escreveu com a situação que você está vivendo. Que legal. Acredite no processo. Acreditar no processo é acreditar na vida. Por que você, por exemplo, aposta em ter um animal de estimação? Porque você aposta que vai viver bons momentos com ele. Por que você aposta em ter um filho? Porque você aposta que você vai poder ser melhor com ele. Então, assim, é o processo da vida. Entendi. Você vê alguma fruta surgir assim, pá! Em um Do segundo, nada. do nada, Sempre o que surge é alimentação tranqueira. sintética, né? Então, assim, lembre-se que você é um ente da natureza. Acredite nos processos da natureza, porque eles funcionam para você. Você faz parte dela. Caramba, que legal. Um momento nerdola agora, né? Você falou do ente da natureza. Sabem que antigamente os entes cuidavam da natureza, a natureza cuidava dos entes, que era, na verdade, mitologia, claro, que eram as árvores grandes? Sim. Olha que legal. Mas as árvores se comunicam entre elas. Tudo está vivo. É porque um a gente, organismo, né? o ser humano
tem uma coisa de ver a vida do ponto de vista que sua vida é a gente. Não é a gente. É como se quase A vida fosse... é a vida. Por exemplo, você vai no... A questão do Blue Mind, você olhar o mar. Quando você olha o mar por 10 minutos, só contemplando, mais nada. Cara, aquilo é uma monstruosidade sensacional. Aquele sistema de onda que vai e vem, a onda se formando. Que uma quebrando coisa! na outra. É o processo da vida. Caramba. Então, às É vezes... que a gente não para olhar. E o que tá faltando pra gente fazer isso? Ter Não humildade. responda agora. No próximo Pod People Inverso, ela vai responder o que tá faltando, né, pra gente olhar e começar a fazer essas mudanças positivas, essas mudanças satisfatórias, né? Que são boas para todo ser humano. No caso do TDAH, que a gente focou mais e está focando e vai continuar focando para evitar desinformações, é fundamental. Aquilo que eu ele tem que ter falei. um cuidado redobrado em cima disso. Se ele quiser tirar frutos, eu já sempre digo, TDAH é terra brasilis, em se plantando tudo dá, mas você tem que saber como é que funciona essa terra, como é que planta e como é que colhe. Você tem que saber o processo. Imediatismo não leva a nada, leva a estresse, leva no adoecimento e leva a muita gente partir antes de cumprir sua missão. Acreditar no processo. Acreditar no processo. E sabe quem disse isso? Não. O Michael Jordan. Ah, é? Ele falou isso. Acredite no sucesso. Olha pra você No ver. processo. Então, não é quando você ganhou, né? Quando você chegou lá, é o processo. É pra acertar uma cesta, eu errei 1000. Então, com certeza. quantos ovinhos você não virou errado pra virar o certo, né? Pra até hoje olhar e falar, que orgulho. Virei o ovinho. Virei o ovinho. Então, ó, se esse vídeo, né, te ajudou a tirar algumas dúvidas, se mexeu com você de certa forma, que você vai acordar amanhã e já vai começar a fazer as coisas, sem prometer pra ninguém, só pra você Não fala, mesmo. só pra você. Só Promessa faz. é íntima. Só faz. Clica aqui embaixo, digita nos comentários, fala assim, eu consegui, eu vou, eu fui. Clica no botão se você curtiu, clica no botão compartilhar pra mandar pra algum amigo, amiga, pai, mãe. Até para aquelas pessoas que não entendem muito bem o seu jeito TDAH de ser, entender que não é escolha sua, né? Já que você tem um diagnóstico que o médico deu. Se informe, tenha conhecimento. E se ficar muito difícil, peça ajuda para um bom terapeuta que entenda. Entenda, e já tenha atendido muito TDAH. Não quem tá chegando agora, né? Não sei se não posso dizer. Pode ser que tem gente chegando agora que já atendeu 100, 200. Sempre tem Mas a maioria hoje não quer né? atender, quer ensinar. Ah, entendi. Aí tem Então você tem que ter a teoria e você tem que ter a prática. Isso dá um bom profissional. Não dá para ser teórico e passar, porque existem coisas que só a prática te diz. Não tem jeito. Caramba. Essas microdosagens que eu fazia, a prática me deu isso. Da onde que você tirou? E eu agradeço a todos os meus pacientes, porque quando eu explicava por que eu estava fazendo aquilo, eu falei, olha, eles diziam que eu era vou mais tentar. Não era só mais vamos tentar. uma lista de Não, agendamento. vamos tentar. E eu falava, o objetivo é a menor dose possível, com a melhor eficácia, e a gente unir forças, mudanças que vão favorecer seu cérebro e dar tudo que ele foi feito para dar. Você quer saber para que você nasceu? Você vai ter que dar condições ótimas do seu cérebro funcionar. Porque do jeito que ele tá... Ele pode vai até funcionar fazer água, no tranco, né? que Mas nem- ele não vai funcionar bem. Mas você não vive de tranco. Isso. Quem vive de tranco morre infartado. Quem vive de tranco morre de tanto tentar ser uma pessoa que não é. Morre de acidente, morre de overdose. Não vale a pena. E só lembrando, né? Qual que é a diferença do remédio e do veneno? A dose. Pois é, então... E o entendimento por que você está usando para você saber, está funcionando, não está funcionando. Todos nós temos que ser co-participantes do nosso tratamento ou Não ser só o delegar, médicozinho né? da gente com supervisão correta. Não é automedicação. E não delegar pro outro, né, e esperar o milagre. Se você não pode ter conhecimento para ajudar o seu médico a te ajudar, É o famoso me ajuda a te ajudar. Pô. me ajuda a te ajudar. Exatamente. Então, ó, não se esqueça, clica no sininho, no botão gostei. O sininho é importante porque quando a doutora
postar um vídeo, ela vier aqui, vai aparecer primeiro pra você. E é bom ser o primeiro a chegar, né? E pra você que tá no Spotify, ou pra você que tá no YouTube e não conhece o Spotify, dá uma clicadinha lá, dá uma digitada lá e procura Pod People, doutora Ana Beatriz. Tá com a minha carinha lá, você vai identificar rápido. Rindo com um sorriso assim, tem que ver a cor da roupa dela. Quem for lá, digita aqui embaixo a cor da roupa. Se viu a cor da roupa que eu tô na fotinho do Spotify, é verdade. Exatamente. É verdade. A gente vai pegar a sua dúvida com mais carinho. Vamos pegar sua dúvida com mais carinho. Se acertar a cor. Não pode ser errado, hein? Não esquece de se inscrever no canal, tá, gente? Porque tem gente que vem, olha, não se inscreve. E aí o YouTube acha que a gente não tá agradando. E é importante pra doutora voltar aqui, ela agradar. Então, pra agradar, você tem que mostrar, né? E entregar pra vocês, né? Senão não entrega. Senão não tem jeito. Então, nos vemos nessa e até o próximo Pod People Inverso. Olá, queridos! Eu sou a doutora Ana Beatriz Barbosa e quero agradecer de coração por cada minuto que vocês dedicaram ao nosso Pod People em 2025 aqui no Spotify. Vocês transformaram nossa conversa sobre saúde mental em algo muito maior. Cada relato, cada mensagem, cada compartilhamento me mostrou que estamos no caminho certo. Desmistificar o TDAH, ansiedade, TEA, depressão e outros transtornos mentais, com ciência e muita humanidade. E preparem-se, em 2026 vamos mergulhar ainda mais fundo na neurociência do comportamento, com episódios especiais sobre regulação emocional. Pod People, para quem gosta de gente e quer entender o comportamento humano.